Olá, alunos do nono ano. Vamos continuar com as nossas aulas virtuais e dando seguimento no assunto, nós temos o quê? Nós temos multiplicação e divisão de radicais de índices diferentes. Ou seja, nós vamos aprender a fazer o quê? Multiplicação e divisão quando os radicais, no caso a raiz, tiverem o quê? Índices diferentes. Bem, para a gente poder resolver isso, nós precisamos primeiro o quê? Colocar em um índice que seja o quê? Igual. Lembrando, eu só posso fazer multiplicação e divisão se os índices forem iguais da minha raiz. Então, para poder encontrar um índice comum, no caso, um índice de denominador comum, vamos supor dessa forma, eu tenho que tirar o quê? Quando a gente trabalhava com fração, soma e subtração, quando os denominadores eram diferentes, a gente não tirava o MMC? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o índice da minha raiz. Vamos tirar primeiro o quê? O MMC do índice da minha raiz. No caso aqui, neste exemplo, raiz quarta de 2 ao quadrado vezes raiz quinta de 2 ao cubo. Qual o valor dos meus índices? O valor dos meus índices são 4 e 5. Então eu vou tirar o quê? O MMC de 4 e de 5. Primeira coisa que a gente vai fazer é o MMC. No caso, o MMC de quem? Dos índices da minha raiz. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 5. Vou fatorar eles por números primos. No caso, por 2, 4 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. E o 5 só dá para fatorar por 5. Então ficará 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Pronto. Encontrei o meu índice, que será da minha raiz. Vou colocar aqui 20. No caso, eu não tenho bases iguais? Tenho, né? Só que antes de chegar nisso, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber qual será o expoente dessa minha base. No caso aqui eu vou repetir, que é 2, né? E este índice que eu encontrei pelo MMC, eu vou dividir pelo índice da raiz e vou multiplicar pelo expoente da minha base que está no meu radicando. No caso, 20 dividido por 4 vai dar quanto? 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Lembrando, propriedade da potenciação. Se eu tenho base igual, eu conservo a base e faço o quê? No caso de multiplicação, vou somar os meus expoentes. No caso aqui, então eu vou colocar o sinal de mais. 20 dividido para 5 é quanto? 4. 4 vezes 3, 12. Como é que vai ficar aqui, crianças? Índice 20. Conservo a minha base. 10 mais 12, 22. Crianças, eu posso simplificar este resultado? Eu posso simplificar este resultado. Como? 2 elevado à 22ª não é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 elevado à 20ª? Se eu colocar ele elevado à 20ª, eu vou poder o quê? Extrair da raiz, vou tirar da raiz. Então vamos colocar aqui de outra forma. Eu vou ter 20, que é o índice, e o 2 ao quadrado vezes o quê? 2 elevado à 20ª. Quem eu posso tirar daqui de dentro? O 2 à 20ª, né? Ele vai para fora. 2 raiz de quem? 20ª de 2 ao quadrado. Posso simplificar mais um pouco? Posso. 22. No meu caso, o índice da minha raiz 20 e a potência da minha base aqui, que é 2. Eles não são divisíveis por 2? São. Então eu vou dividir ambos por 2. Vai ficar como? Índice 10. 20 dividido por 2 é 10. E 2 dividido por 2 é 1. Não preciso colocar. Então, o resultado final será qual?
a minha multiplicação de raiz quarta de 2 ao quadrado vezes raiz quinta de 2 ao cubo vai resultar em quê? Em 2 vezes raiz décima de 2. Agora, se for uma divisão é o mesmo raciocínio. Eu terei que primeiro fazer o quê? Observar o índice da minha raiz. No caso aqui, eu tenho, quando não aparece, significa que o índice da minha raiz é 2. E aqui eu tenho 3. Primeira coisa é tirar o quê? O MMC. No caso de 2 e 3. Por 2 dá 1. Por 3 vai dar 1. 2 vezes 3, 6. Ou seja, o meu índice agora comum será qual? 6. Coloco aqui o 6. A parte do radicando, a minha base não é igual? Então eu vou manter ela. Agora o que eu faço? Para descobrir o expoente aqui, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou pegar este meu índice, que eu encontrei, vou dividir pelo índice anterior e vou multiplicar pelo expoente do radicando. No caso aqui, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. Eu não estou trabalhando com uma divisão? Se eu estou trabalhando com uma divisão, na potenciação, qual é a regra? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vou colocar o sinal de negativo bem aqui, para encontrar o expoente do outro. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar raiz sexta de quem? 5. 9 menos 8 é 1. Preciso colocar aqui? Não. Então a resolução de raiz quadrada de 5 à terceira dividido por raiz cúbica de 5 à quarta será raiz sexta de 5. Ok, crianças? Agora eu quero que vocês façam os exercícios deste tópico que estão na página 57 e 58 do material de vocês. Ok? Tendo qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem que eu irei responder o mais breve possível.